Bom, boa tarde a todas e todos. É com prazer que nos encontramos aqui mais uma vez num novo encontro do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje nós vamos tratar dos crimes contra a humanidade nos regimes totalitários e a nossa convidada é a professora doutora Cláudia Perrone Moisés, que é professora associada do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos Hannah Arendt, Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Direito da USP. Ela também é bacharel, mestre, doutora e livre-docente em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Collège de France, em 2008, professora convidada na Universidade de Paris 5, René Descartes, de 2010 a 2013, e na Universidade de Lyon 3, Jean Moulin, 2014 a 2015. Além disso, também é prêmio Jabuti na categoria Direito em 2012. Como mediadora, hoje teremos a nossa convidada, a colega de pesquisa, a Karen Marcelo, que é mestranda da Universidade de São Paulo no programa de pós-graduação e integração da América Latina, o PROLAN, é integrante do Centro de Pesquisa sobre Proteção Internacional de Minorias, o CEPIM, da Faculdade de Direito da USP, e é pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser bacharel em Direito pela PUC Campinas. É isso, espero que vocês tenham o mesmo prazer que eu de ouvir a professora Cláudia Perrone falando hoje, e passo a palavra, saúdo aos co-organizadores, professor Arthur Capella, professora Maria Luísa Tucci Carneiro e professor Paulo Borba Casella, e dou boas-vindas a todos, e passo a palavra, então, para a professora Cláudia Perrone Moisés. Por favor, professora, o espaço é seu. Bom, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao professor Paulo Casella e os demais organizadores pelo convite para participar deste Fórum Permanente sobre Crimes contra a Humanidade e Genocídio, que é um tema que nós sabemos, infelizmente, de grande importância e atualidade. Bom, a ideia de analisar os crimes contra a humanidade nos regimes totalitários veio de uma necessidade pessoal, eu confesso. Eu fiquei intrigada com duas ideias que são correntes, mas que não correspondem à verdade. Durante esse ano, nós tivemos muitos debates, né, e eu pude acompanhar alguns em relação à volta dos regimes totalitários ou ditatoriais, outros debates em torno do que configuraria ou não o crime contra a humanidade. Eu acho que todos vocês que têm interesse nessa área puderam acompanhar de uma forma ou de outra. As duas ideias que são recorrentes e que me parecem, não vou dizer equivocadas, mas um pouco fora de lugar, a primeira dessas ideias é aquela que parte do pressuposto que os crimes contra a humanidade, uma vez que são típicos de regimes autoritários, não, seria necessário um contexto totalitário ou análogo a este, ditatorial ou autoritário, para que as condutas possam configurar o tipo penal. Essa seria a primeira ideia que eu já ouvi, né? A ideia de que são típicos desses regimes. A segunda ideia corrente é a segundo a qual os crimes contra a humanidade, por serem geralmente cometidos em larga escala, só podem acontecer em meio a conflitos armados ou guerras civis. Né? Haveria necessidade de que houvesse um conflito em larga escala para que o crime contra a humanidade pudesse acontecer. Outra também ideia errônea, né, no meu ponto de vista. A minha hipótese, né, é que essas ideias, segundo a qual os crimes contra a humanidade dependem desses contextos, vêm da nossa memória. Né? A nossa memória sobre crimes contra a humanidade, ela é marcada pelos crimes nazistas da Segunda Guerra Mundial. Esses atos receberam pela primeira vez, como a gente sabe, uma definição jurídica em Nuremberg e ainda povoou o imaginário coletivo passados esses 75 anos. Né? Quando se fala em crimes contra a humanidade, nós lembramos, em geral, né, estou falando dos leigos e também muitos juristas, lembramos da Segunda Guerra Mundial. É necessário lembrar, no entanto, que apesar dessas condutas terem sido tipificadas, né, com base nos crimes nazistas que
considerado, né, o regime nazista como exemplo máximo do regime totalitário, eles não foram e não são, na ótica do direito internacional e dos julgamentos de seus tribunais penais, cometidos exclusivamente por regimes dessa natureza. Eu me baseei para a análise dos crimes contra a humanidade nos regimes totalitários na obra de Hannah Arendt, né, Origens do Totalitarismo, que é um best-seller mundial agora, né, desde a eleição do Trump, e que foi lido, não é? Houve uma leitura coletiva na terça-feira final da eleição norte-americana, o Bard College, que é onde a biblioteca da Hannah Arendt está localizada, eles efetuaram uma leitura mundial, não é, dos Origens do Totalitarismo durante 24 horas, né? Então é um livro que está aí na ordem do dia, publicado pela Companhia das Letras no Brasil. E um livro muito especial para analisar os regimes totalitários e os chamados crimes totalitários é o livro do Tsvetan Todorov, Diante do Extremo, que está editado pela Unesp. Eu verifiquei a tradução em português, porque eu acho que vale muito a pena para quem não lê francês, a leitura desse livro Diante do Extremo, onde ele faz um paralelo entre regime nazista e stalinista, além de outros regimes comunistas. Bom, eu vou iniciar a minha análise por uma revisão do conceito de crimes contra a humanidade, que eu acho que vai nos ajudar, pelo menos me ajudou a entender melhor como que essas ideias correntes circulam aí sem muita análise histórica, né, sobretudo. E aqui eu quero render homenagem ao professor Paulo Borba Casella e dizer que eu me sinto até constrangida em falar em história do direito internacional diante, não, do grande nome aí, não só brasileiro como internacional, na área do direito internacional, sobretudo história do direito internacional, que hoje com a sua obra não é uma análise profunda, além de imensa, sobre a história do direito internacional. Bom, em relação ao crime contra a humanidade, eu dividi em 3 fases o nascimento, a criação do conceito e a tipificação do crime, não é o que eu poderia dizer. Então, a primeira diz respeito à utilização de um conceito ainda não acabado juridicamente, não é? Ou ao menos pode-se afirmar que não existe ainda uma tipificação do crime. Essa primeira fase eu localizei entre o final do século XIX e o ano de 1945, que é o julgamento de Nuremberg. A segunda fase se dá entre 1945 e 89, quando, depois da cristalização da definição jurídica no Tribunal Internacional, no direito internacional, perdão, ocorrida no Tribunal de Nuremberg, a positivação de um tratado geral ficaria adiada, tendo em vista a Guerra Fria, até o início das negociações para um Tribunal Penal Internacional. E aí eu localizo uma terceira fase, que seria entre 1989, que é o ano do início das negociações do TPI, e 2002, quando se dá o início dos julgamentos, nesse tribunal. Nós estaríamos talvez numa quarta fase, a partir dos julgamentos do TPI, mas é importante lembrar que nessa terceira fase nós vamos ter 2 definições, que é a do Tribunal da Iugoslávia para a antiga Iugoslávia e de Ruanda, que são 2 definições aplicáveis especificamente àquelas situações, mas que foram úteis para as negociações do Tribunal Penal Internacional e a definição do crime contra a humanidade. Bom, eu inicio pela primeira fase, é claro, mas eu vou falar, antes de iniciar pelo século XIX, eu vou falar de uma questão que se refere aos antecedentes, que é uma questão que é pouco trabalhada, pelo menos na área da história, ela é bem trabalhada, mas na área do direito ela não é tão trabalhada, que é a distinção, se ela existe, entre crimes de lesa humanidade e crimes contra a humanidade, não é? Você já deve ter percebido que na língua espanhola a gente fala em crimes de lesa humanidade, não é? E em algumas julgados, alguma doutrina, volta e meia aparece o crime de lesa humanidade, que parece uma denominação um pouco fora de moda, ao meu ver, mas a questão é que essa denominação, ela surge no século XVIII, com a Revolução Francesa. Já no julgamento do Luís XVI, é dito que ele teria
cometido a opressão, a tirania, o crime de lesa nação, o crime de lesa liberdade e, por fim, o crime de lesa humanidade. Então, parece que é 1792 que, pela primeira vez, acontece a utilização desse termo lesa humanidade. Nesse momento, não é considerado o crime como um atentado à soberania do povo e da nação, não é bem dentro do contexto da Revolução Francesa. Essa denominação foi retomada no Tribunal de Nuremberg pelo juiz francês, o Donadieu de Vabre. Ele utiliza, para quem se interessa, vocês podem procurar, vocês vão ver que o Donadieu de Vabre, ele insiste no lesa humanidade, mas é porque ele queria afirmar a nomenclatura francesa em detrimento de uma nomenclatura que ele considerava anglo-saxã, que é Crimes Against Humanity. Então, ela é uma briguinha de bastidor lá, que é interessante para ver o uso desse lesa humanidade, dessa denominação, não é, que muitas vezes acontece e aparece. Outro relato também histórico é que no século XIX, nos Estados Unidos, em relação à escravidão, ao colonialismo e aos pogroms antissemitas soviéticos do início do século XX, os norte-americanos passariam a referir-se à existência de crimes contra a humanidade já. Então, também é uma outra pista, não é, de antecedentes dos crimes contra a humanidade que não se tem muito notícia quando a gente trabalha direito internacional. No direito internacional, nós sabemos que o primeiro antecedente, a primeira fase, como eu disse, é o século XIX, não é? Na Declaração de São Petersburgo, que vai proscrever o emprego de projéteis explosivos inflamáveis, de 1868, já se fala em leis da humanidade, não é? Não se fala em crimes contra a humanidade, mas se fala em leis da humanidade. Em 1899, 1907, com as convenções de paz de Haia, esse termo, leis da humanidade, vai ressurgir com a cláusula de Martens, não é? A famosa cláusula de Martens, que adota esse nome em homenagem ao representante russo que foi elaborador dessa cláusula, não é? Aí eu também fico com vergonha do professor Paulo em falar em um nome russo na frente do professor Paulo. Vocês sabem que ele, além de todas as outras línguas, ele também fala russo, não é? Mas o Fyodor Fyodorovich Martens, mas é que criou essa cláusula. Segundo ela, não é, existem leis da humanidade que devem suprir a falta de normas escritas quando for necessário. Quer dizer, haveria algo muito próximo, eu diria, do direito natural, não é? Que supriria a ausência de normas. A discussão nesse momento da cláusula refere-se ao tratamento a ser conferido aos combatentes ilegais, se eles deveriam ou não receber o tratamento previsto para os criminosos de guerra. Eu lembro a atualidade dessas discussões que foram retomadas no pós-11 de setembro, não é? Em Guantánamo. Muito se discutiu sobre a prisão de Guantánamo, se combatentes ilegais deveriam ou não merecer o tratamento de prisioneiros de guerra. A cláusula Martens diz o seguinte: enquanto não se forma código mais completo das leis de guerra, as populações dos beligerantes permanecem sob a garantia e o regime das leis da humanidade e da consciência pública, que fazem parte dos princípios do direito das gentes. Segundo essa cláusula, então, as condutas não cobertas por tratados não se tornam ipso facto autorizadas, e as leis da humanidade referidas podem ser atualizadas como considerações elementares da humanidade, que nós encontramos em julgados da Corte Internacional de Justiça, como no Canal de Corfu, ou no caso Nicarágua versus Estados Unidos. Nós também vamos encontrar referências a condições elementares da humanidade em decisões do Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia. Seguindo, então, a minha cronologia, eu chego na Primeira Guerra Mundial e
o massacre dos otomanos, pelos otomanos, do povo armênio, conhecido como genocídio armênio, que já foi trabalhado pelo professor Paulo Casello, acho que abriu, não é, se eu me lembro, abriu as nossas discussões aqui sobre esse tema. Então, ali um instrumento conjunto declara que a Turquia havia cometido crimes contra a humanidade e a civilização. Né? Então, realmente é o primeiro documento internacional, apesar de alguma doutrina dizer que não tem nenhuma validade jurídica, o que eu discordo bastante, é o primeiro documento internacional, um documento diplomático, mas é uma afirmação, não é, por 3 grandes potências na época, de que havia sido cometido um crime contra a humanidade e a civilização. É interessante notar que no pós-Primeira Guerra, houve até a tentativa de inserir no Tratado de Versalhes a possibilidade de julgamentos por ofensas contra as leis da humanidade. Então, a gente tem um passo, não é, a mais, ofensas contra as leis de humanidade. Retoma aquelas leis de humanidade e fala em ofensas. Mas essa tentativa foi frustrada pela delegação norte-americana. E aí, segundo, é uma citação da afirmação norte-americana que é bem datada, né? Porque hoje em dia já não surtiria nenhum efeito. Dizem os norte-americanos, então, enquanto as leis e costumes de guerra têm um significado inequívoco, as leis e princípios da humanidade não são certos. Variam no tempo, no espaço e nas circunstâncias. Não existe um estándar fixo e universal da humanidade. Aqui me parece mais uma definição de ordem pública do que leis da humanidade, não é? Mas, em todo caso, deixo a pergunta aí em aberto, não é? O que eles estavam discutindo é se, além, não é, dos crimes de guerra e a questão da moral internacional ou sacralidade dos tratados, que era a acusação contra o Kaiser, não é, poderia haver a ideia de ofensas contra as leis de humanidade. Mas, infelizmente, não foi aceito por essa oposição da delegação norte-americana. Eu chego, então, na segunda fase, que é a fase mais importante, não é? Que é a criação do direito internacional penal, que é o Tribunal de Nuremberg. A comunidade internacional, diante da Segunda Guerra Mundial, vai reagir vigorosamente aos crimes cometidos pelos nazistas, não é? Uma definição de crime contra a humanidade é elaborada e tipificada penalmente pelo Estatuto de Londres, que estabelece o Tribunal de Nuremberg, para julgar os responsáveis pelas atrocidades que teriam sido cometidas antes e durante a guerra. Não é? Uma das razões para a criação, entre aspas, não é? Mas para essa tipificação do crime seria a ideia de julgar as atrocidades cometidas antes do conflito, não é? Para separar dos crimes de guerra e no que se refere à Segunda Guerra Mundial também. Ocorre que, pela uma própria sistemática dos julgamentos, né, não foi possível julgar as atrocidades que foram cometidas antes, porque havia o war nexus, não é? A ligação do crime contra a humanidade, a relação necessária com a guerra, que é a última parte da tipificação, então não foi possível julgar esses atos cometidos antes da guerra. É interessante notar que no Tribunal de Nuremberg a tipificação é o assassinato, o extermínio, a redução à escravidão, a deportação, assim como qualquer ato desumano cometido contra a população civil. Então, primeiramente, qualquer ato desumano é uma herança que depois vai permanecer, não é objeto de críticas no TPI, mas é uma herança importante de Nuremberg. Quer dizer, os atos desumanos que se pode imaginar, não é? Não cobrem tudo que o homem pode cometer. Isso já é uma realidade, não é? A Hannah Arendt utiliza no Origens do Totalitarismo, uma das epígrafes é uma frase do Davi Rousset, não é? Que escreveu um livro importante sobre o sistema concentracionário, e ele fala, o homem normal não sabe que tudo é possível. Não é? Então, a ideia de que o homem é capaz de cometer as maiores desumanidades, não é? E que nós, às vezes, nem imaginamos até que ponto ou como que elas podem surgir na nossa história.
A segunda parte da definição vai prever o crime de genocídio. Né? Vocês também já tiveram palestras sobre genocídio, sabem que o genocídio vai ser tipificado em 48 e que o Lemkin não consegue inserir a ideia de tipificar um crime no Tribunal de Nuremberg, com essa nomenclatura. Então, perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, que constituem depois o genocídio, vai ser inserida na definição de crimes contra a humanidade. Daí a ideia também de que o genocídio surge como uma espécie de crime contra a humanidade e depois adquire sua autonomia. Não é? E aí, finalmente, a relação com a guerra, não é? Esses atos devem ter sido cometidos como consequência de qualquer crime já previsto, crimes contra a paz ou crimes de guerra, o que esvaziou a análise dos atos anteriores à guerra. Não é à toa, não é, que a definição do crime contra a humanidade vai ser proposta para fazer parte dos crimes passíveis de punição. Diante do que fora presenciado pelos aliados quando venceram a guerra, dos crimes cometidos contra a população civil, inclusive contra a própria população, não é? Diante das evidências da utilização das câmaras de gás e outros métodos cruéis, foi necessário tipificar as condutas que não se enquadravam na definição de crime de guerra. Os crimes de guerra já tinham previsão em diversos ordenamentos internos e as suas condutas eram descritas no direito internacional, mas não havia um tipo penal internacional ainda, não é? Mas já havia mais concretude, digamos assim. O que fica definido em Nuremberg, e que apesar das definições modernas permanece, esses crimes têm que ser de extrema gravidade e de caráter desumano, são cometidos no quadro de uma política ou de um projeto deliberado. Colocam em causa a dignidade do ser humano e, geralmente, são cometidos em larga escala. Eu digo geralmente porque se sabe que já existe jurisprudência, considerando que um ato isolado, desde que fazendo parte de um plano, dentro de um ataque, não é? Generalizado ou sistemático, pode constituir um crime contra a humanidade. Como eu disse a vocês, um dos principais legados é o qualquer ato desumano previsto na letra K do artigo 7º, parágrafo 1º do Estatuto de Roma, não é? Que prevê outros atos desumanos que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem a integridade física ou a saúde física ou mental de qualquer população. Bom, nós aqui estamos entre internacionalistas, não é? Mas quando existem penalistas, não é? Discutindo essas questões conosco, eu acho que vocês já tiveram essa experiência, não sei se vocês perceberam, não é? Nós somos atacados de todos os lados. Como assim uma norma aberta, não é? Que pode ser preenchida por qualquer conduta e isso não existe, etc. e tal. Bom, eu pessoalmente acho que tem uma razão de ser, não é? E não é à toa que em Nuremberg eles previram também qualquer ato desumano, porque na medida em que eles iam descobrindo o que tinha acontecido, cada vez mais, não é? Eles viam quanto era possível cometer crimes contra a humanidade, de outras formas que nós conhecíamos. Bom, Hannah Arendt, no Eichmann, Jerusalém, não, ela vai definir o crime contra a humanidade do regime nazista nos seguintes termos: foi quando o regime nazista declarou que o povo alemão não só não estava disposto a ter judeus na Alemanha, mas desejava fazer todo o povo judeu desaparecer da face da terra, que passou a existir o novo crime, o crime contra a humanidade, no sentido de crime contra o status humano, ou contra a própria natureza contra a humanidade, positivado em resposta a crimes cometidos por um regime totalitário e que não se enquadravam na categoria dos crimes de guerra. Em outra passagem, Arendt, referindo-se também aos crimes contra a humanidade, diz: o extermínio de povos inteiros, a limpeza de vastas regiões, crimes que nenhum conceito de necessidade militar poderia sustentar, crimes que eram de fato independentes da guerra e que anunciavam
uma política de assassinato sistemático a ser continuado em tempos de paz. Hannah Arendt baseava-se em documentos históricos, segundo os quais, em 41, em uma reunião, o Hitler havia dito que, depois dos judeus terem sido eliminados, ele iria eliminar, não, eles iriam eliminar os poloneses, com o mesmo tipo de legislação, proibição de casamentos, uso de distintivo para distinguir os poloneses das demais raças, entre aspas, e assim por diante. Né? Então, o extermínio, não é, que iniciava-se pelos judeus, iria continuar. Não é? Bom, nessa segunda fase, eu queria fazer um parênteses também para mencionar os crimes contra a humanidade cometidos nos regimes ditatoriais latino-americanos durante os anos 50 até os 90 do século XX, né? Entre os quais o brasileiro. Né? Os regimes autoritários da América Latina, nesse período, foram caracterizados, como a gente sabe, por violações graves e massivas de direitos humanos, desaparecimentos forçados, execuções sumárias, detenções ilegais e torturas aplicadas de forma sistemática. Reconhecidas essas condutas como crimes como a humanidade em julgados internos, não é, em diversos países, e também internacionais, as práticas dos regimes ditatoriais foram enquadradas nessa categoria, não é? Em diversos julgados da Corte Interamericana. Para citar apenas alguns: Barros Altos contra Peru, Almonacid Aureliano contra Chile, Gomes Lund contra Brasil. No caso do Almonacid, tem um voto em separado do juiz Cansado Trindade, onde ele define o crime contra a humanidade, ou, na verdade, ele caracteriza o crime contra a humanidade nos seguintes termos: são perpetrados por indivíduos de acordo com políticas estatais que utilizam-se das instituições e de recursos públicos para tanto. É uma manifestação da consciência jurídica universal. Não é? Então, nós temos aí a consciência universal lá de trás, que volta aqui no voto do juiz Cansado Trindade. São revestidos de particular gravidade denegatórios da humanidade, ao buscar desumanizar a vítima. Tem caráter massivo e sistemático, pois são organizados e planificados como política criminal estatal. Bom, chegamos na terceira fase, não é, da positivação em tratados internacionais da definição de crimes contra a humanidade. O Tribunal da Iugoslávia tem uma definição um tanto pobre, eu diria assim, do que são os crimes contra a humanidade, mas a jurisprudência do Tribunal da própria Iugoslávia foi muito rica e, sobretudo, no sentido de esclarecer o que seria o crime contra a humanidade. Muito citado, né, é o caso Erdemovic, de 96. A definição da Iugoslávia diz apenas: o Tribunal Internacional para a Iugoslávia está habilitado para julgar as pessoas presumidamente responsáveis pelos seguintes crimes quando cometidos no curso de um conflito armado. Não existe também essa definição que é atrelada ao conflito seguindo Nuremberg, que não é mais, não, tanto pelo direito internacional geral como pela definição do TPI. E dirigidos contra qualquer população civil. É essa definição. O caso Erdemovic vai dizer: o crime contra a humanidade cobre fatos graves de violência que lesam o ser humano, atingindo o que lhe é mais essencial, sua vida, sua liberdade, sua integridade física, sua saúde, sua dignidade. Trata-se de atos inumanos que, por sua amplitude ou sua gravidade, ultrapassam os limites toleráveis pela comunidade internacional, que deve, a seu turno, reclamar a sanção. Os crimes contra a humanidade transcendem também os indivíduos, pois o ataque ao homem visa e nega a humanidade. É a identidade da vítima, a humanidade, que marca a especificidade do crime contra a humanidade. Essa última passagem é muito reproduzida e é uma passagem bem significativa, não é, da ideia de em cada ser humano existe a humanidade, não é? O Tribunal de Ruanda tem uma outra definição, né, e gera confusão para o intérprete nessas diversas definições de crimes contra a humanidade. Como é que ele vai lidar com essas definições? Agora, nós temos que lembrar que
cada estatuto de tribunal, na verdade, prevê uma definição que vai ser aplicada naquele âmbito, não é? Então, não vai ter aplicação direta em outros contextos, não é? São, na verdade, normas processuais que esses estatutos têm essa característica, né? Normas materiais e processuais ao mesmo tempo. Não é? Então, mas as normas materiais, elas não têm uma aplicação direta, não é? Por isso que hoje existe a ideia de uma convenção internacional para regular o crime contra a humanidade. Mas se a definição do TPI fosse suficientemente, como é que eu posso dizer, suficientemente aceita, não é, como sendo universal e aplicável diretamente pelos Estados, não haveria necessidade de uma convenção internacional. Bom, o Tribunal de Ruanda vai avançar um pouco na definição, adotando a ideia de um quadro de um ataque generalizado, sistemático contra a população civil, mas introduz a questão do genocídio, né? Porque fala também qualquer que seja o seu pertencimento nacional, político, étnico, racial ou religioso, apesar de ter uma outra definição também para genocídio. Bom, chego então... Tribunal Penal Internacional, não vou repetir, todo mundo acho que já conhece a definição, não é? Se vocês quiserem, depois a gente discute essas diversas definições, mas eu queria então entrar especificamente na parte que é a minha análise sobre os crimes contra a humanidade nos regimes totalitários. Efetuada essa análise histórica, né, da tipificação, cabe analisar as características peculiares desses crimes quando são cometidos em regimes totalitários, que são também conhecidos como crimes totalitários, né? Segundo a definição de Zygmunt Bauman em Modernidade e Holocausto, o totalitarismo é resultante de condições históricas e sociais que dizem respeito ao coração do político na modernidade. Quer dizer, seria algo que está no bojo da nossa modernidade, né? As condições tornaram possíveis a conjugação da ciência, da tecnologia e da burocracia para a eliminação genocida de todo aquele que se considera prejudicial para uma sociedade que se quer purificada e homogênea. Assim, por trás de toda empreitada totalitária existe a ideia de uma sociedade homogênea, seja do ponto de vista racial, religioso ou sexual, como o nazismo, não é? Ou do ponto de vista ideológico, como no stalinismo. A ideia de totalitarismo surge na Itália nos anos 20 do século 20, não é? O momento em que se fala pela primeira vez em totalitarismo, tratava-se de distinguir o Estado fascista do Estado totalitário. O fascismo é definido como o partido que governa totalitariamente uma nação. Na definição de Hannah Arendt, o totalitarismo é uma forma de domínio radicalmente nova. Mas existem diversas discussões também se é totalmente novo ou não é. Bom, ela diz que a sua característica principal é o fato de não se limitar à destruição da vida política dos homens, como faziam as tiranias e os despotismos clássicos. O totalitarismo destrói a própria sociedade na qual se inserem os homens. Os homens ficam sem mundo, não é? Nas palavras de Hannah Arendt. É através do terror e da ideologia que o totalitarismo impera. A vontade do chefe é a lei e ele é o depositário da ideologia. Só ele pode interpretá-la ou corrigi-la. O totalitarismo visa a homogeneidade e o controle total sobre os homens. Visa, em última instância, a transformação da natureza humana. Arendt vai localizar o totalitarismo, que vai ensejar também diversas discussões, inclusive recentemente aqui no Brasil, né, sobre essa equiparação entre stalinismo e nazismo. Tem muita gente que não gostou, mas não gosta dessa, acha que o stalinismo é do bem, então, portanto, não poderia ser considerado um regime totalitário, né? Arendt localiza o regime, então, totalitário em dois momentos. No stalinismo dos anos 30, ela localiza bem, não é? O stalinismo, o nazismo em geral. No stalinismo nos anos 30, especialmente no ano de 1934, onde ela vê, ou ela não é, leu, não é, nos relatos históricos, expurgos, liquidação de grupos, deportações em massa e campos de concentração e trabalho. No nazismo, ela vê a partir de 1937, os pogroms, a eliminação de incapazes, as execuções sumárias, os campos de concentração e extermínio.
não é? Constituem, então, as marcas, não é? Ou os crimes desses regimes. De acordo ainda com Todorov, os crimes totalitários, tanto nazistas como stalinistas, constituíram uma inovação histórica, pois são crimes de uma espécie nova, cuja causa não se encontra nos indivíduos ou nas nações, mas no regime político em vigor. Uma vez instalado o sistema totalitário, todos podem se tornar cúmplices dos crimes, pois todos estão sob o domínio total. O Todorov é búlgaro, não é? Nasceu na Bulgária, ele faleceu recentemente, né? Mas ele nasceu na Bulgária, ele viveu o regime comunista, então ele tem uma análise bastante crítica, não é, dos regimes comunistas. Ele não fala só em stalinismo no seu livro, ele fala em outros regimes, os regimes comunistas em geral, não é? Bom, aqui a gente chega numa conclusão provisória, né? Os crimes contra a humanidade, que seriam característicos dos regimes totalitários, são atos cometidos para perseguição e extermínio de populações civis, minorias e opositores políticos, com a utilização principal, né, não só, mas de campos de concentração e extermínio. Então, é isso que vai caracterizar precisamente o que são crimes totalitários, não é? Para diferenciar, talvez, de outros crimes, se isso é possível. Mas o que caracteriza é a utilização dos campos, não é? Tanto no nazismo como no stalinismo, os campos de concentração, onde o extermínio poderia se dar pelo gás, não é? Ou pela fome, ou os trabalhos forçados, são o método encontrado para eliminar o maior número de vítimas. É nesse ponto que podemos encontrar a equiparação entre os dois regimes. Na descrição de Arendt sobre os campos de extermínio, ela diz: nas fábricas de morte, todos morreram juntos, novos e velhos, fracos e fortes, doentes e sadios, não como pessoas, não como homens e mulheres, crianças e adultos, meninos e meninas, bons e maus, bonitos e feios, mas reduzidos ao mínimo denominador comum da simples vida biológica, mergulhados no mais negro e fundo abismo da igualdade primal, como gado, como matéria, como coisas sem corpo nem alma, nem mesmo uma fisionomia em que a morte pudesse imprimir seu selo. A morte anônima, não é? É uma das características principais do crime contra a humanidade, não é? Em geral, e sobretudo dos campos de morte. Bom, eu me encaminho para uma breve conclusão, eu não quis utilizar todo o meu tempo, que é para que a gente possa discutir, porque eu sei que eu coloquei muitas questões aí para serem discutidas, não é? Então, eu coloco para vocês o seguinte: se o nazismo e o stalinismo são regimes do passado, o que dizer dos campos de internação ou confinamento para a doutrinação da minoria dos uigures, que foram descobertos recentemente na região noroeste da China? O que dizer dos campos de refugiados na Europa, não é? Onde as condições de vida são extremamente precárias e violentas? Se foram os campos de concentração e extermínio o apanágio dos regimes totalitários, e que deram o impulso necessário para a tipificação do crime contra a humanidade no âmbito penal, aceitamos hoje que esses crimes podem ocorrer em qualquer forma de regime, até mesmo em regimes democráticos. E por isso temos que estar atentos para os sinais que podem indicar a volta de soluções totalitárias. Hannah Arendt, em 1951, dizia, não é? As soluções totalitárias podem sobreviver à queda dos regimes totalitários sob a forma de tentações fortes que surgirão cada vez que parecer impossível aliviar a miséria política, social e econômica de uma maneira que seja digna dos homens. Muito obrigada. Obrigado, professora. Passo a palavra para a mediadora Karen Marçal. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar cumprimentando os organizadores desse fórum, professor Paulo Casella, professor Arthur, professora Maria Luísa. Também quero cumprimentar a todos que estão aqui, que vêm acompanhando esse ciclo de palestras, né? E também a ESA, que proporciona toda esse suporte incrível,
E por último, e não menos importante, a professora Cláudia Perrone, que fez uma brilhante exposição, não só nos trouxe toda uma cronologia dos crimes contra a humanidade, as diferentes fases, como também linkou com uma série de palestras que a gente teve, né, e que é de extrema importância. Professora, acompanhando, inclusive, algumas palestras que a senhora já deu, conversando sobre crime contra a humanidade, eu queria aqui trazer uma pergunta. Como a senhora mesmo disse, a tipificação é um pouco aberta. Nós estamos falando de qualquer ato desumano, extrema gravidade, larga escala. Eu sei que talvez aqui eu vá um pouco forçar a barra, e não sou penalista, mas apenas para nós pensarmos a questão da pandemia, a forma com que, por exemplo, o Estado brasileiro vem tratando essa questão, informações escondidas, opiniões que vêm muito à baila, mentiras deslavadas, um Estado que, por muitas vezes, acaba descumprindo algumas questões e prejudicando as minorias, a população mais pobre, a população negra, que está também linkada com essa questão da pobreza. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, embora nós não estamos falando de um regime totalitário, mas como a senhora mesmo terminou falando, nós temos essa questão também, podemos discutir também essas questões dentro de um regime democrático. Então, gostaria de ouvir da senhora sobre isso, por gentileza. Agradeço, Karen, as suas palavras e a sua pergunta. A sua pergunta é pertinente, não é? Porque essa discussão sobre as políticas públicas referentes à pandemia e a possibilidade delas serem enquadradas como crimes contra a humanidade foi uma recorrência aí durante pelo menos alguns meses, não é? Quando algumas denúncias foram levadas ao TPI. A discussão, ao meu ver, ficou um pouco prejudicada pelo fato de se querer dizer, bom, que as ações não iriam ser recebidas e também não iriam ter sucesso, porque o Tribunal Penal Internacional é muito seletivo, não é, no sentido de aceitar os casos mais graves, né, os casos que se dão em conflitos armados ou que são em larga escala, etc. e tal. A questão, a meu ver, ficou prejudicada porque não importa se o caso vai ou não ser aceito pelo Tribunal Penal Internacional. Era importante para nós, é importante para nós, nomear as condutas, não é? E quando a gente tem uma política pública que se nega a aceitar que nós estamos, não é, numa pandemia e que existem 172 mil mortes já no país, não é? E que era necessário que houvesse uma política federal no sentido de dar as coordenadas em relação ao que acontece, que houve negativa em relação a prestação de serviços públicos como alimentação, acesso à saúde, as populações indígenas, quilombolas, não é? E também as pessoas que não têm recursos, etc. e tal, eu vejo ainda, não é, como uma possibilidade do enquadramento em crimes contra a humanidade, genocídio em relação à população indígena já existe, não é? Isso já está sendo discutido faz tempo, mas nós teríamos aí a possibilidade de nomear essas condutas, né, enquadrar no tipo, através do extermínio ou dos atos, ou qualquer outro ato desumano. O extermínio não se dá necessariamente, do ponto de vista do direito nacional penal, através de armas, ou detenções, ou execuções sumárias, não é? O extermínio pode se dar pela ausência de recursos, não é? O próprio genocídio armênio, como é que ele acontece, não é? Ele acontece muito por execuções sumárias, mas também deixando as pessoas morrerem de fome, não é? Em florestas, não é? Morrerem de sede, de fome. Quer dizer, você privar as pessoas de meios para que elas possam sobreviver, constituem crimes contra a humanidade. Então,
A ideia, não é, seria, bom, na medida em que essa política pública, ela tem impacto na sobrevivência da população, ela poderia ser caracterizada como crime contra a humanidade. O fato da pessoa ser ou não julgada, ou casos, não é, receber ou não aceitação pelo tribunal, acho que é um segundo momento, mas seria importante que fosse aceito, né, aceita essa possibilidade, não é? Existem atos desumanos que não necessariamente são cometidos com armas, não é? Ou com campos de concentração, não é? A desumanidade em relação às vítimas, né, a consideração das vítimas, né, todo dia morrendo, também é um fator, não é, que levaria aí na intenção, né, porque muito se discute também, mas não existe a intenção do governo, mas não existe intenção no crime de contra a humanidade, não é? Existe uma discussão sobre o mainstream no crime contra a humanidade, mas, em geral, as análises dizem, não é necessário que haja intenção de extermínio, existe a necessidade de consciência de participar de um ataque. Essa é o caráter subjetivo do crime, não é? A ideia de destruir grupos é do genocídio, aí sim a gente tem que ver a índole, não é? Mas mesmo no caso do genocídio em relação à população indígena, a gente tem manifestações dessa gestão que está aí no governo federal. Anteriormente, como deputado, não é? O presidente já se manifestava em relação à população indígena como algo a ser exterminado ou incorporado, que dá na mesma, né? Porque a gente sabe que assimilar os índios significa acabar com eles, não é? Ou, no mínimo, acabar com a cultura, e é etnocídio, não é? Então, é dentro desse contexto aí que a sua pergunta se coloca, e é muito pertinente, Karen. Perfeito, professora. Eu vou passar aqui para a pergunta dos colegas. O Cássio Eduardo Zen faz duas perguntas à senhora. A primeira é, como fica a questão aberta do artigo 7º, 1K do Estatuto, diante da função redutiva do direito penal? Para punir, não é necessário direito penal, bastando punir. Agora, para o direito penal, é necessário algum tipo de freio. E a segunda pergunta é, qual ficaria o papel da jurisprudência, então, diante da função limitadora do direito penal? Olha, a primeira questão o direito internacional penal é um ramo do direito internacional público bastante problemático por essa junção entre direito internacional e penal. Mas a gente tem aí bastante literatura, né, que fala sobre esse encontro problemático que é direito penal e direito internacional, e no meio disso direitos humanos, não é, que vem aí participar também desse diálogo. A questão é, a visão do penalista, ela é sempre de direito interno, não é? E aí existem exigências em relação ao direito penal que não são as mesmas que nós vemos no direito internacional. A questão da punição, por exemplo, né? A gente sabe que para o direito internacional, é claro que existe direito internacional penal, existe a ideia de punir. Com certeza, existe lá alguém sendo julgado e existe uma punição. Mas desde Nuremberg também, os julgamentos internacionais têm outra função, uma função histórica, a função de memória, não é? A função de elucidar em que contexto são cometidos os crimes, uma função pedagógica, não é? E que é muito mal vista pelos penalistas. Não é? A ideia de utilizar o instrumento penal para algo além da punição, julgamento e punição, é mal visto pelos penalistas. Não aceitam porque foge à sua função primordial. Até a Hannah Arendt, né, aí por outras razões, no Eichmann em Jerusalém, ela fala em diversos momentos, não, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos julgando uma pessoa pelos seus atos e precisamos encontrar uma pena, porque a cada momento, né, o julgamento do Eichmann se transformava no julgamento do Holocausto. Não é? Então, a promotoria e a acusação em geral
ampliava o escopo do julgamento para julgar o regime nazista ali a partir do Eichmann. E ela dizia, não, é o Eichmann que está sendo julgado. Esse embate sempre vai acontecer. Agora, para o direito internacional, na evolução desde de Nuremberg, esses julgamentos têm funções maiores, assim como os tribunais internacionais têm ambições maiores do que os tribunais nacionais, não é? Quando a gente fala em tribunais internacionais, visam também a reconciliação nacional através de seus julgados, né? Visam a pacificação. Tem tantos outros objetivos que o reducionismo penal não pode ser aplicado, não é? No meu entender. Agora, como é que fica a jurisprudência, né? É um pouco vaga a questão para que eu possa dar uma opinião, né? Vai depender muito de cada contexto também. A gente não pode confundir também contexto de violação grave de direitos humanos, julgamento de estados no âmbito da OEA, com jurisprudência penal internacional e jurisprudência interna, não é? Não sei se eu respondi, mas são questões complexas. Sim, não, para mim ficou claro. Se eventualmente o Cássio Zen quiser complementar a pergunta, manda aqui no chat que eu passo para a professora, questão da jurisprudência. Temos uma outra pergunta, professora, que é a seguinte: com relação à ditadura militar brasileira, é possível afirmar que o arcabouço jurídico do regime se baseou numa espécie de declaração de guerra interna, isto é, o Estado combatendo seus cidadãos sob pretexto de estado de necessidade ou até mesmo de legítima defesa do Estado? O direito internacional pode dar conta de fatos assim expostos? Seriam aplicáveis as normas do direito de guerra ou de direitos humanos? Agradeço também a pergunta pertinente, e a questão é a seguinte, né? No Brasil, até onde eu sei, talvez a professora Maria Luísa possa me ajudar, né? Mas até onde eu sei, não se utilizou o termo guerra, né? Agora, se a gente pensar no Chile, por exemplo, eles falaram em estado de guerra, né? Eles declararam estado de guerra, e foi aplicado, em alguns casos, o direito internacional humanitário. Então, a questão é, mesmo que não se trate, mesmo que se diga, é uma guerra contra os inimigos, mas existe um arcabouço jurídico que é de direito internacional humanitário, e o artigo 3º comum às convenções de direito internacional humanitário proíbem a tortura, proíbem a execução sumária, quer dizer, existe um mínimo aí que é considerado o mínimo denominador comum, não é? Da proteção das pessoas, que mesmo em tempos de guerra, ela não pode ser submetida a determinados tratamentos. Até o acesso à justiça tem que ser garantido. Não se fala nem, não precisa falar nem em crime. Então, o acesso à justiça. Agora, se a gente pensar em desaparecimento forçado, que foi uma prática nas ditaduras, né, onde as famílias não conseguiam saber o paradeiro através de habeas corpus, era negado o acesso à justiça para que soubesse onde as pessoas se encontravam. Depois, no Brasil, havia durante um tempo a impossibilidade, como em outros países também, de se entrar na justiça por conta das leis de anistia. Poderíamos considerar também uma infração ou uma violação do acesso à justiça. Então, hoje em dia é muito difícil encontrar situações que não estão cobertas pelo direito internacional, felizmente, não é? Então, toda essa cronologia aí do direito internacional, passei pelo direito internacional humanitário, mostrei um pouco como que as tipificações vão indo, etc e tal. Acho que não existe situação hoje não coberta pelo direito internacional, diferentemente dos direitos internos, não é? Então, e para que a pergunta é sempre a mesma, para que existe o direito internacional? Eu sempre lembro aos meus alunos, não é? Para que nós criamos o direito internacional? Para regular as relações entre estados, mas também para estar acima dos estados em alguns momentos, para poder controlar a atuação dos estados em relação aos direitos humanos dos seus cidadãos e outros, não é? Então, a ideia é que o direito internacional esteja ali protegendo o indivíduo em qualquer situação, mesmo em conflitos armados. Perfeito, professora.
aqui eu tenho mais uma questão, mais uma vez sobre a linha K do tratado que nós já abordamos, que é a seguinte, professor, a abertura feita pela linha K, do artigo 7º do Estatuto do TPI, não significa, na verdade, que há uma pretensão e uma prevalência do direito internacional público sobre direito penal? Isto é, quando a própria norma do TPI rompe com a tradição penal de delimitação pormenorizada, não estaríamos aqui a ver que a proteção dos direitos humanos em si prevalecem as formalidades do direito penal? Concordo. Concordo. Não é bem uma pergunta, é uma concordância. Quase que uma concordância de pergunta. Uma pergunta retórica. Eu concordo. Eu acho que é uma garantia, e não é à toa que vem de Nuremberg, não é à toa que em Nuremberg eles quiseram já introduzir qualquer outro ato desumano, não é? Para que se desse uma garantia, né? E também a norma de Nuremberg vai falar, independentemente da previsão nos direitos internos. Independentemente, se fosse previsto, olha, é possível eliminar todos os ciganos, não é, da face da terra, mesmo que a lei nazista dissesse isso, não interessa a lei interna, não é? Eu acho que o direito que se cria em Nuremberg é um direito que vai emanar, não é, no direito internacional de forma muito mais positiva e marcante do que se imagina. Não é hoje. Muita gente considera que seja uma questão histórica, né? História, né? Como se, a história a gente pudesse dividir, né? Eu lembro sempre do Bobbio, né? Que fala, a gente não divide a história a cada 10 anos, ó, começou de novo, né? Começou do zero, né? Não é à toa. Os outros atos desumanos não apareceram ali à toa, né? Os próprios norte-americanos e os outros aliados ficaram estupefatos quando viram que tinha sido cometido, né? Perfeito. Professora, se puder, tem mais 2 comentários, 2 perguntas, voltando aqui para a questão de Brasil, pandemia. Temos a pergunta do Mar Augusto, que fala, professora, no contexto da pandemia, relativamente à inércia de adotar medidas necessárias à preservação da vida, é possível falar em dolo na omissão? E, portanto, de crime contra a humanidade? E linkada a essa pergunta, o Nelson Vieira, que fala, a constatação de que a maior parte das pessoas que morrem em confronto com a polícia, aqui já mais voltado à polícia, mas eu complemento que acredito também na questão da pandemia, no Brasil são jovens pretos de periferia, pode ensejar a interpretação de que estamos diante de crime contra a humanidade? Bom, no que se refere à pandemia e o dolo por omissão, eu confesso que acho que não, tecnicamente, talvez não seja ali o caso, né, talvez, eu digo talvez, porque nunca havia pensado nesses termos, mas eu acredito que, do ponto de vista do direito internacional penal, não é, a omissão de um governante causando sérios riscos, não é, à saúde física, à integridade da saúde física e mental da sua população, não é, por omissão, é possível. Agora, quanto à outra pergunta, é uma pergunta complexa, né? Mas é o seguinte, né? É muito difícil, né? Existe uma violência estrutural na sociedade brasileira, a gente sabe disso, contra jovens, não é? Em geral, negros. Os dados demonstram, não é, que há aí ao longo do tempo, um verdadeiro extermínio, não é? Agora, é muito difícil comprovar que existe um plano, um ataque, não é, sistemático e generalizado, talvez sistemático, generalizado talvez sim, mas não sistemático contra essa população, não é? Os PMs não elegem, olha, nós queremos, não é? Existem outras condições para que isso aconteça que eu não vou me alongar aqui.
Mas se a gente lembrar, não é que essa polícia que mata é a polícia que vem da ditadura militar, não é porque é uma polícia militar, e é o único país onde existe uma polícia que é militar, não é uma polícia que atua, não é, no exército, é uma polícia que é do exército, não é? E que permaneceu com práticas de tortura, até hoje tem práticas de tortura, que vêm pelo fato de nunca ter havido um julgamento no âmbito brasileiro, no que se refere ao crime de tortura por policiais durante a ditadura. Pelo menos é o que indicam os estudos, né? Eu não estou aqui falando da minha cabeça. Não é? Então, existe uma relação entre crimes contra a humanidade do passado e uma prática sistemática aí de execuções e tortura em delegacia e outros lugares. Perfeito, professora. O Cássio Zen nos diz que tem uma provocação final, promete que é uma provocação final. Seria correto chamar o direito penal, especialmente seu lado formal, o princípio da legalidade, uma formalidade, quando na verdade é a essência da proteção dos direitos humanos do acusado? Então, tem sempre essa história dos direitos humanos dos acusados, né? Agora, existe um certo desconhecimento dos direitos dos acusados, então sempre, precisa proteger os direitos dos acusados. Vocês já pararam para estudar os direitos dos acusados nos tribunais internacionais? Na própria OEA, né, tem um curso na faculdade do qual eu participei, lá na área de processo penal, que é garantias processuais penais, não é, da OEA, e aí eles fazem um cotejo com os casos nacionais brasileiros. E aí a gente vai ver que no âmbito internacional, todas as garantias, muito além do âmbito nacional, são previstas para o acusado. Tá bom, elas são violadas, como todas as normas, não é? Agora, existem muitas garantias penais. No caso do princípio da legalidade, não é? Da legalidade do crime, da pena, etc. Então, isso já foi sanado com o Tribunal Penal Internacional. Né? Então, se durante um tempo esses princípios foram, não é? Durante Nuremberg, sobretudo, a partir dos tribunais ad hoc, o crime contra a humanidade já existia no direito costumeiro, etc., eu não vejo como que esses princípios foram violados. Então, eu diria que eu não me preocupo com as garantias processuais penais dos acusados, porque elas estão bem garantidas pelo direito internacional. Perfeito, professora. Eu gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer mediar a sua exposição, que foi extremamente clara. Eu fiz diversas anotações aqui, porque a senhora trouxe muitas questões. Gostaria de poder, se a gente pudesse estender, acho que eu teria outras questões mais particulares. Então, eu passo a palavra agora para o Felipe e as considerações finais. Muito obrigada. Antes de passar as considerações finais dos professores, eu queria só ler aqui o que o professor Paulo Barba Casella colocou, que acredito que seja em resposta ao próprio Nelson Vieira. Inclusive, já convidar o Nelson para nosso próximo encontro, porque o professor coloca o seguinte, que é tema atual de enorme importância nos tempos que correm, acredito que esteja falando sobre essa questão da polícia com relação à população negra no Brasil, e será objeto da próxima palestra do ciclo de palestras sobre genocídio e crimes contra a humanidade. Inclusive, já faço aqui o convite, ele será no dia 9, tá, na próxima quarta-feira. Então, com isso, pela ordem aqui, eu passo a palavra para considerações do professor Paulo Barba Casella, por favor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Cláudia Perrone Moisés, pela sua exposição. É um diálogo de muitos anos de boa convivência na faculdade e fora dela também, que eu aprecio muito, sabe quanto eu respeito como profissional e tenho carinho como pessoa. E realmente foi muito oportuna, ao mesmo tempo concisa, precisa, e fez um link com muitas das palestras desse ciclo. Então, fez a gentil referência à minha palestra sobre o genocídio armênio,
Acho muito importante que ele seja lembrado e rememorado. Ainda agora nós temos a situação em Nagorno, que volta a trazer o problema humanitário, e essa vai ser uma última palestra deste semestre sobre aspectos humanitários da crise de Nagorno, no dia 16 de dezembro, nesse mesmo horário. E depois, quando falou a tipificação do genocídio, esse foi o tema da palestra do professor José Blane Sala, da Universidade Federal do ABC. Depois, quando falou na questão da tipificação pelo TPI, esse foi o tema da palestra da juíza doutora Silvia Steiner. A questão em relação aos povos indígenas foi o objeto da exposição do Denison, o seu orientando. Então, é realmente uma... E a questão da violência contra a população negra jovem do Brasil, que, se você pode questionar se caracteriza genocídio, é mais fácil caracterizar como crime contra a humanidade. Então, é a gravidade, uma tal extensão, que essa caracterização se torna mais fácil de ser configurada. Eu compartilho a sua percepção com relação ao fato do TPI não ter acolhido essas tentativas de instauração de procedimento. E o que eu cheguei a dizer em entrevistas é que para os grupos e instituições que começaram a promover essas iniciativas, levem essas discussões para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho que lá nós temos mais viabilidade que a questão seja levada adiante, muito especialmente em relação aos povos indígenas. Então, acho que aí há uma caracterização, e acho muito importante também a sua ponderação com relação a dizer, olha, os crimes contra a humanidade, não só em tempos de guerra e não só em regimes totalitários. Nós temos um discurso que é claramente nesse viés, quando se contesta a humanidade e a inserção social de minorias, quando os povos indígenas são menosprezados, os quilombolas são menosprezados, que se tornaram tão gordos que não servem mais nem para reprodução. Eu cito palavras do primeiro mandatário do país, e as obsessivas remissões dele à minoria LGBT. E como diz o nosso colega de departamento, professor Geraldo Minuti, como o Bolsonaro diz que só fala sobre o que ele conhece, e ele por isso não fala de economia, e ele sistematicamente fala sobre homossexuais, ele deve ter alguma obsessão com o tema, o que não resisto a fazer a comparação com o eurodeputado húngaro, que era um paladino da luta pela caracterização do matrimônio como união de um homem e de uma mulher, e que foi preso esta semana numa orgia gay em Bruxelas, porque a coisa parece que tomou uma tal dimensão que a polícia prendeu todos porque violavam o isolamento. Então, esse tipo de hipocrisia e de duplo pensar é algo que é justamente importante no espaço de discussão então, dessa iniciativa que reúne 3 unidades da Universidade de São Paulo, então o DIN FADUSP, a história da FEFELESH, e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello do IRI, e como bem lembrou a Karen, com o apoio da ESA, que nos permite ter todo esse suporte operacional, e o Felipe sempre vigilante ali, acompanhando tudo que acontece em torno. Esse conjunto com o qual nós temos trabalhado nesse momento, me parece ser muito importante no Brasil de hoje. Então, não é só a fase das 2 ditaduras, do Estado Novo de Vargas e a ditadura militar de 64 a 85, mas também esse recrudescimento de um discurso preconceituoso, que exclui grupos e que tem um efeito deletério sobre o conjunto da sociedade,
E acho que é muito importante que se mostre, nós não estamos falando de crimes em massa como o do regime nazista ou stalinista. E uma outra palestra que apareceu justamente no nosso ciclo, quando falou do stalinismo da década de 30, o embaixador Tronenko, da Ucrânia, no Brasil, fez uma das palestras do semestre sobre o Holodomor, a morte pela fome na Ucrânia, em 32, 33. Então, nós não estamos na mesma ordem de grandeza, mas nós estamos num contexto propiciatório de discursos discriminatórios, autoritários, e que eu acho que é um pouco cedo ainda festejar que DEM e partidos do Centrão tenham saído bem votados nas eleições municipais. Eu acho um pouco difícil de me alegrar com isso, mas que há um começo de refluxo de uma onda autoritária que foi assustador ver o que aconteceu nas eleições de 2018. Acho que aí já começa a melhorar um pouquinho o cenário. E essa discussão, como hoje nos trouxe, Cláudia, é útil e necessária. Muito obrigado. Bom, posso fazer algumas considerações? Felipe, desculpa, quero agradecer a Karen primeiro por ter debatido, é um prazer conhecê-la e tê-la aqui hoje, e quero agradecer também de novo ao professor Paulo Casella. Como ele disse, nós somos companheiros já há bastante tempo, né, Paulo, do departamento, e também temos uma relação pessoal aí que é muito boa, não é, há bastante tempo, e gostamos dos mesmos temas também, não é? Não é à toa que eu estou aqui para participar desse fórum, porque nós temos os mesmos interesses aí, a paixão pelo direito internacional público e por esses temas que são de extrema gravidade. O professor Paulo tem toda a razão, né? Nós temos que prestar muita atenção, porque o contexto totalitário, como a Ana Arendt vai mostrar nas origens, não é algo que se instala de repente, não é? É algo que mostra sinais. E atacar os costumes, né, mexer nos costumes e querer moralizar, digamos assim, a sociedade, é uma das características, não é? Tirar todos aqueles que são considerados indesejáveis, não é? As minorias e os outros, quer dizer, a gente vê a recorrência dos mesmos instrumentos, não é? Para que se instale uma sociedade homogênea, não é? Que é a medida do dirigente totalitário, não é? Então, nós temos que estar muito alerta. Obrigada, Paulo, pelas considerações, mais uma vez pelo convite. Passo a palavra à professora Maria Luísa Cláudia, Carneiro para as considerações, por favor. Eu vou falar. Oi, Cláudia, parabéns aí pela colocação. Eu só vou, assim, te dar os parabéns. Eu fiz uma cirurgia odontológica e não estou podendo falar. Mas creio que o seu tema tem uma série de colocações importantes para serem retomadas, não é? Mas, infelizmente, eu não vou poder me colocar aqui, até por uma questão da fala agora, neste momento, tá? Mas meus parabéns para você. Muito obrigada, Maria Luísa. Um prazer revê-la. A gente continua aí nesse diálogo nosso, dos juristas com a história. Professor Arthur Roberto Capella de Anastásio, por favor, seus comentários. Obrigado, Felipe, pela palavra. Professora Cláudia Perrone Moisés, primeiro eu fico agradecer, não só pela palestra, mas finalmente pude conhecê-la pessoalmente, não, porque a gente está via Google Meet, mas finalmente pude conhecer. Eu lembro que quando eu estudava na graduação na faculdade, todos os meus colegas falavam imensamente bem de você, na pós-graduação também sempre falavam, então eu já li textos e citei textos, mas nunca pude conversar, né, pessoalmente. Eu fico feliz pela conhecê-la, finalmente. E, na verdade, enfim, além o meu único comentário, só um comentário mesmo, né, basicamente pensar que, além da indiscutível importância atual, né, da conversa em que você traz, né, sobre que
o professor Paulo mencionou também nos últimos encontros. Então, eu penso muito, alguma coisa que você menciona na sua fala, e que foi debatida rapidamente aqui, que é que o tema do direito internacional penal, enfim, de todas as questões que aparecem, tem uma questão que eu particularmente gosto, que é a discussão de teoria do conhecimento, que é esse diálogo intradisciplinar, né, entre direito internacional, penal e os humanos, né, então, e isso me faz pensar, não só pelo diálogo dentro da disciplina, mas também faz pensar o porquê que o internacional penal talvez, enfim, o penal também é cativante, o internacional também é cativante, mas por que o internacional penal cria alguma dessas controvérsias, ou pelo menos essas discussões acadêmicas que são super pertinentes? Eu penso que, e aí é só um comentário, né, não é só isso que nossa conversa me fez pensar agora, é muito interessante ver como é que houve um compromisso político nos ambientes internacionais que tentaram pavimentar ou padronizar formas de comportamentos puníveis, procedimentos de punição, formas de sanção, então, o que é a noção de direito, e é fascinante perceber que, e até uma frase que você disse, assim, é bom que nós temos direito internacional em vários âmbitos agora, né, em vários temas no âmbito nacional, sobre várias questões, acho isso fundamental, mas é como é delicado e como é fascinante perceber, talvez seja meu fascínio pela disciplina, como que diferentes tradições, diferentes modos de vida, diferentes tradições jurídicas, eu queria dizer, no que se refere a comportamento punido, procedimento, tentam encontrar algum plano em comum para conseguir encontrar essa base para fazer a punição internacional de crimes contra a humanidade, genocídio, o que é fascinante, porque não é uma discussão só, e não diminui também a importância de diferentes racionalidades de disciplinas, né, mas racionalidades de civilizações, de modos de vida, e como que, claro, tem a discussão, né, você brincou, os penalistas dizendo, não, nós temos tal perfil, e aí o Cassius colocou, não, mas e os direitos humanos do acusado? Muito interessante que tem várias racionalidades de disciplinas, mas também racionalidades de formas de ver e punir, e de encaminhar controvérsias, que é interessante perceber, não é uma crítica a direito internacional penal nem nada, mas perceber como que esses compromissos, e óbvio que já jamais faria uma crítica, é só um comentário mesmo, é como que em algum momento se escolhe algumas condutas e que se consegue atingir esse denominador comum entre diferentes povos, né, sobre quais são os procedimentos, quais são as sanções, quais são as punições, o que é alguma coisa que, claro, é sempre em construção, né, jurisprudência desenvolve, filosofia desenvolve, mas é muito interessante ver essa tentativa, esse pacto, né, que se constrói em tentar punir essas condutas que são horríveis, são tenebrosas, são escandalosas, imorais, mas ao mesmo tempo, como a gente consegue conciliar isso numa plataforma jurídica comum que conjugue as diferentes modos de vida. Eu acho isso muito legal. É um comentário que é um tema que, quando você menciona rapidamente internacional penal, etc., eu anotei que, se eu puder comentar essa questão, só um comentário dessas racionalidades, que não é que brigam, mas tentam encontrar pontos, né? Basicamente é isso. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela fala. Bom, Arthur, eu também ouvi muito falar de você e também não conhecia pessoalmente, agora a gente está aqui como eles falam na França, o distanciel, né, tem o presenciel e o distanciel, nós estamos aqui no distanciel, mas, de toda forma, é um prazer poder discutir com você essas questões. Aqui eu acho que você tem, a sua colocação é muito importante, porque quando a gente vai se debruçar mais sobre a história, não é, de Nuremberg e do próprio direito internacional penal, a gente, muitas vezes, parece um milagre, não é, o que aconteceu, não é? Como que eles conseguiram, né? Nuremberg, a gente acha, não, eles decidiram lá sei lá, fecharam a porta e decidiram. Não é bem assim, não é? Como você falou, além das diversas disciplinas jurídicas, aí nos ramos do direito, você tem famílias do direito, né, anglo-saxãs, civil law, discutindo aí, né, até a denominação, quando eu falei, o Dona Dieu de Vabre usa o lèse humanité só para, né, se distanciar dos outros, é porque teve briga ali atrás, né, teve muita briga, muita discussão, e a impressão é realmente que milagre que eles conseguiram. Quando a gente analisa também as negociações do TPI, não é? Que madrugadas, não é, de grupos de países passando de um lado para o outro, abrindo mão disso para aquilo entrar, etc. Tantos colchetes, não é, que foram remendados ali, outro milagre. Não é? Então, por isso que a sua colocação é muito importante, porque
tem tanto trabalho por detrás, né, humano por detrás dessas construções, né, que muitas vezes, quando o aluno vem com uma crítica feroz, né, aquele aluno penalista que quer destruir o direito internacional penal, eu falo para ele, olha, estuda mais para você ver o que tem por detrás disso, né, porque é injustiça em relação a todos que trabalharam, não é, para que isso fosse possível, né? Então, a sua menção é muito, muito interessante e muito pertinente. Obrigada, Arthur. Espero reencontrá-lo em outras atividades conjuntas aí. Bom, é isso. Professora Cláudia Perroni, mais algumas palavras, considerações finais? Não, agradeço a todos, fico muito feliz que vocês tenham interesse por essas discussões. Quero dar meus parabéns ao professor Paulo, né, que tem trabalhado, assim como os outros organizadores, nesse fórum e outros encontros sobre esses temas, e dizer que eu estou à disposição, quando vocês quiserem, para o que vocês quiserem. Ok? Obrigada mais uma vez. Para a continuação no primeiro semestre do ano que vem, já pode começar a pensar. Tá combinado, combinado. Boa tarde para vocês, então. Muito obrigada pela atenção. Bom, então agradeço a presença de todas e todos, agradeço sobretudo a presença da professora Cláudia Perroni Moisés e da mediadora Karen Marcelo. Fica aqui o convite para participarem nos próximos 2 encontros, a gente ainda tem mais 2 encontros em dezembro, são as próximas 2 quartas-feiras, como o professor Paulo Borba Casella já colocou, a primeira vai ser sobre a população negra no Brasil, genocídio ou crimes contra a humanidade, e o segundo, no dia 16 de dezembro, será com relação aos aspectos humanitários no conflito de Nagorno-Karabakh. As inscrições estão disponíveis no site da ESOAB, e é isso. Muito obrigado à presença de todas e todos. Obrigado à presença dos professores, co-organizadores. E nos encontramos em uma semana. Até mais. Muito obrigado.